Caríssimo irmão, caríssima irmã, a você que está aí do outro lado, nos acompanhando para a nossa reflexão de hoje. E é muito importante a gente parar para ouvir, também para falar, logicamente. Só que no mundo de hoje a gente às vezes fala mais do que ouve, né? E a gente tem insistido aqui que a vocação, que estamos aí falando de vocação, no ano vocacional ainda, dizendo assim que a vocação, além de ser o falar de Deus, porque ela passa muito pela palavra de Deus, mas o ouvir o que Deus fala. Então é muito importante. E você está aí do outro lado me ouvindo nesse momento, e a minha intenção é ajudar a você também a tomar sua decisão, a motivar a sua caminhada, principalmente a caminhada cristã, caminhada também como cidadão, né? As responsabilidades que a gente tem com toda a cultura, com toda a vida nos dias de hoje. Então isto é para nós vamos dizer assim, um compromisso, uma responsabilidade. E tudo isso é vocação, né? Vocação, esse chamado de Jesus, principalmente quando como a gente falava no programa passado, a gente falava assim que o chamado de Jesus é principalmente para a gente permanecer com Ele, permanecer com Jesus, permanecer com Deus, ter esse contato com Ele, abrir o coração para que Deus possa realmente falar e a gente saber ouvir, principalmente esta fala do convite, vocação, graça e missão. Eu digo então que a palavra de Deus, a palavra de Cristo nos convidando, significa graça. Por isso que vocação é dom. O dom é coisa dada de graça. A própria palavra já diz, dado de graça. O dom, não é? Eu dou a você, né? Sem esperar em troca. Mas é claro que aqui dentro do contexto da vocação, a resposta ao chamado é a missão que a gente desempenha na vida da comunidade. Então, a primeira coisa, permanecer com Jesus. Este é o grande segredo da vocação na vida da igreja. E nós dissemos também que Jesus chamou a quem Ele quis, né? Não olhou muito assim que tipo de pessoa. Até falei assim, por que eu fui chamado? Será que houve uma preferência por mim? Você pode fazer a mesma pergunta. Por que você foi chamado? Por que Deus está querendo isso de mim? Sinal que Ele conta com a ação de cada um que é chamado. Por isso não faz muita distinção. Eu, às vezes, costumo dizer que todas as pessoas são chamadas. Primeiro, a vida. A vida também é uma vocação. Depois, você é chamado a dar plenitude à sua vida. Aquele texto lá de São João, no Evangelho de São João, capítulo 10, que diz assim, vida em abundância. Quer dizer, Deus dá a vida, mas a abundância da vida depende também de você. É graça e missão. Então, no fundo, é vocação. Muito bem, graça da vocação como expressão da nova comunidade. Porque toda vocação, meu irmão, minha irmã, toda vocação é para a vida comunitária, ajudar a comunidade. Quando a gente fala construir o reino de Deus, seria construir a vida da comunidade. E a resposta vocacional supõe novo modo de abertura missionária. Saber ouvir o que Deus quer da gente como missão. Que tipo de missão você pode realizar na sua comunidade? Na igreja hoje, missão na igreja, porque é impossível permanecer com Ele, permanecer com Jesus, sem sair para pregar. Esse sair para pregar não significa que você tem que ir, né, falando, né, da palavra, falando de Deus por aí. Aliás, tem até aquela expressão de São Francisco de Assis, né, que diz assim, o missionário é aquele que ele evangeliza com o testemunho de vida. E São Francisco diz assim, se for preciso, então use palavras. Interessante. Então, a vocação é isto. Primeiro caminho da vocação é o testemunho de vida, né? Se eu sou vocacionado para a vida sacerdotal, eu tenho que dar meu testemunho como padre, né? Se você é catequista, dê o seu testemunho como catequista. E podia dizer que isso aí é fruto, então, desse estar com Jesus. O estar com Ele que vai dando
a condição, a identidade da pessoa que foi chamada, né? Sair para pregar. E a alegria do Evangelho é uma alegria que preenche a vida do vocacionado. É a alegria missionária. Então, toda pessoa que realmente vive a sua vocação, normalmente é uma pessoa feliz, pessoa alegre, mesmo com as grandes dificuldades que às vezes encontra na vida. A graça que impulsiona ao bem para enviar em missão. Quer dizer, o bem tem que estar como auge. O envio missionário para pregar é um serviço para a verdade. O conteúdo que fundamenta a pregação é a riqueza do querigma, do anunciar a verdade de Jesus Cristo. Querigma na compreensão de toda a realidade criada. A casa comum, por exemplo, é a realidade do querigma. Você não defender a natureza, né, as árvores, os animais, etc., você não tem condição também de defender a pessoa humana. Então, chamado a estar com Jesus é chamado para estar com a criação. Anunciar a verdade é possibilitar surgir novas relações humanas. Olha bem o que é a vocação, né? Novas relações humanas, convivência, vida feliz. O que Deus quer de nós é isto. E o texto básico tenta mostrar para a gente o sentido, a beleza da vocação na vida da igreja. Eu termino por aqui desejando para você as bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço, fique com Deus.